Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja. Hoje, os capítulos são o 54 e o 53. Bom, o capítulo 53 é o Norte e o Sul. Em 4 de janeiro de 1862, Deus envia uma visão a irmão White falando sobre uma rebelião entre o Sul e o Norte. O Sul ia trazer essa rebelião contra o Norte. E a questão toda aqui é a escravatura, tá? Então, nesse momento, o Norte queria acabar com a escravidão, enquanto o Sul não. Então, o Sul estava trazendo uma rebelião, se preparando, eles estavam muito bem preparados, o Sul, e também pegando o Norte desprevenido. Eram as duas principais estratégias desse grupo. Isso tudo antes, obviamente, de Lincoln assumir como presidente, né? Ele ainda não tinha sido eleito presidente. O Norte era muito inocente, tá? Já o Sul estava muito preparado, ele já tinha ali algumas coisas de guerras, então eles tinham uma boa vantagem sobre o Norte. Ellen White vê que teria muitas mortes se nada fosse feito, e no meio disso tudo eles propõem um jejum nacional, mas isso não agrada a Deus, tá? Por quê? Porque o objetivo desse jejum eram mortes, eram coisas que não avançariam absolutamente nada espiritualmente. Então não faz sentido nenhum fazer um jejum para isso. Ellen White ainda comenta: foi-me mostrado que o objetivo dessa guerra tivesse sido eliminar a escravidão. Se o Norte o desejasse, a Inglaterra se disporia a ajudar, mas a Inglaterra bem sabe das intenções existentes no governo e que a guerra não é para acabar com a escravidão, mas somente preservar a União, o que não é de seu interesse. Nosso governo tem sido muito orgulhoso e independente. A Inglaterra, nessa visão, era um país que estava no bolo, caso desse certo, tá? Caso as pessoas de fato quisessem acabar, né? Como eu disse para vocês, o Norte até que tinha uma intenção de abolir isso, mas o Sul não. E depois, na verdade, ficou cravado para Irmão White que nem o Norte queria. Eles só queriam fazer guerra mesmo, mostrar uma união que de fato era só da boca para fora. Ellen White ainda finaliza o capítulo: se o país tivesse permanecido unido, seria forte, mas dividido, tem a desmoronar-se. Tá? E, de fato, é, nós vamos falar bastante sobre essa questão da escravidão. Tá? Tem pessoas que até acham que Ellen White era a favor disso, mas aqui a gente já vê um primeiro ponto onde nem de longe Ellen White era a favor da escravidão. Ok? O capítulo 54 vai falar sobre a grande angústia vindoura. Ellen White vê na Terra a maior aflição que já testemunhou. Então ela vê uma visão onde ela vê que, olha, essa aflição aqui é complicada. Ellen White comenta: vi que o povo de Deus deve estar estreitamente unido pelos laços da comunhão e do amor cristãos. Unicamente Deus pode ser nosso escudo e fortaleza nesse tempo de calamidades nacionais. O povo de Deus deve despertar. Suas oportunidades de disseminar a verdade devem ser melhor aproveitadas, pois não durarão muito. O povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da segunda vinda de Cristo são demasiado claros para deles se duvidar. Em vista dessas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Foi-me mostrado que o povo de Deus, esperando que ocorresse alguma mudança, que um compulsivo poder dele se operasse, mas ficaram decepcionados, pois estão em um erro. Precisam agir, precisam lançar por si mesmo mão ao trabalho, e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. Foi-me mostrado quão importante é que sejam retos os pastores que se empenham nessa obra de responsabilidade solene, que é proclamar a terceira mensagem angélica. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados. Também os que consentem em receber e manter os não santificados para lhe ministrar por palavras e doutrinas. É chegado o tempo em que os que escolhem ao Senhor como sua presente e futura porção devem confiar unicamente nele. Cumpre-nos viver segundo a luz que brilha sobre nós, do contrário, essa luz tornar-se-á em trevas. A verdade que atingiu nosso entendimento e a luz que nos incendiu sobre a mente nos julgará e condenará, caso dela nos desviemos e recusemos ser por elas guiados.
Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Então, nesse capítulo aqui, eu li praticamente as partes mais interessantes e importantes que eu achei, tá? E aqui você vê a questão de os pastores precisam ser mais enfáticos na terceira mensagem. Vimos aqui a questão de que o povo remanescente precisa estar despertado, que o Satanás está com tudo para destruir cada um de nós. Então, se nós permitirmos que ele governe, vamos cair com certeza. Então nós precisamos estar totalmente interligados com Deus. Então esse capítulo aqui, ele é muito importante. O título dele é A Grande Angústia Vindoura. Haverá uma grande angústia. Já teve angústias variadas durante toda a história e nós estaremos muito em breve em uma muito forte. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e a mim também, e que nós possamos caminhar para a honra e glória dele no caminho certo. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.